Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos aqui falar de um tutorial sobre sinais vitais, uma aula muito importante para vocês, tá? O que são sinais vitais? Na verdade, sinais vitais são sinais de vidas apresentados por qualquer paciente decorrente da sua internação dentro do ambiente hospitalar. E é através dos sinais vitais, né, que o médico vai diagnosticar e medicar esse paciente. Lembrando que os sinais vitais é uma atribuição do profissional de saúde, da enfermagem. Então, para a verificação dos sinais vitais, nós temos que ter exatidão na anotação e na verificação dos sinais vitais desse paciente. Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde de forma geral e da garantia das funções circulatórias, respiratórias, neural e endócrina do corpo. Por isso eles são conhecidos como sinais de vida, porque são indicadores do estado de saúde geral do paciente e de forma a garantir as funções do sistema respiratório, circulatório, neural, que é o sistema nervoso central, glândulas endócrinas do corpo do paciente. Podem servir como mecanismo de comunicação universal sobre o estado do paciente e da gravidade da doença. Então, é através dos sinais vitais que vamos saber a gravidade da doença desse paciente, porque eles são indicadores do estado geral do paciente em suas funções circulatória, respiratória, neural e endócrina. Então, para a verificação desses sinais vitais, a enfermagem tem que usar materiais adequados e ter uma eficácia na sua verificação ou na sua aferição. Os sinais vitais que vocês vão realizar dentro do ambiente hospitalar será a PA, que é pressão arterial, tanto sistólica, que é a máxima, e diastólica, que é a mínima, a frequência cardíaca ou pulso, a frequência respiratória ou respiração e a temperatura corporal, que pode ser verificada na região axilar, oral e retal. Comumente, dentro do hospital nós usamos mais a região axilar. E o quinto sinal vital é a dor, que é a escala de dor, que a gente pergunta para o paciente. Essa escala de dor, ela é geralmente perguntada para o paciente quando ele refere algia, que é dor. Ah, seu Manuel, o senhor está sentindo muita dor? Sim, estou sentindo muita dor. Essa dor do senhor, o senhor pode me dar uma numeração para essa dor de 0 a 10? Que é a escala de dor, né? A gente não vai falar escala de dor para o paciente, mas o senhor pode me dar uma numeração da intensidade da sua dor de 0 a 10? Se ele der 10, é que a dor está muito forte. Se ele der 5, que a dor não está forte, está menor. Então, a dor é de acordo com a escala da dor, a numeração que o paciente dá para a intensidade da dor dele. Quanto maior o número, a pontuação ele der para a sua dor, maior é a dor que ele está sentindo no corpo. Quanto menor o número ele der para a intensidade da dor, menor é a dor que ele está sentindo no corpo. Então, isso aqui também faz parte dos sinais vitais. Então, os sinais vitais sempre vai ser incluído PA, FC, FR, T de temperatura e dor. Lembrando que os sinais vitais são sinais de vida apresentados por qualquer um paciente. Não tendo sinais vitais, obviamente, o paciente ele não tem vida, ok? Aqui nós temos materiais adequados para a verificação dos sinais vitais. Lá você vai ter uma bandeja de inox, onde você vai realizar o procedimento de asepsia com álcool 70. Vai forrar essa bandeja com papel toalha. Vai sempre pegar a prescrição médica para saber a identificação do paciente com o nome e sobrenome.
o esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão, o estetoscópio, o termômetro digital, a caneta, o relógio, a luva de procedimento e o EPI sempre que necessário, e bolas de algodão umedecidas com álcool 70 para fazer a asepsia do termômetro e do estetoscópio para estar verificando no seguinte paciente com a finalidade de evitar infecção cruzada. Sinais vitais. Como deve ser registrado os sinais vitais? Os sinais vitais devem ser registrados dessa forma. PA, você vai verificar e vamos falar 12 por 8, mas vamos escrever 120x60 mmHg. Eu esqueci de botar o H aqui e o G, botei o G na frente do H. Então é mmHg, milímetro de mercúrio. Então você vai anotar PA 120/60 ou x 60 milímetros de mercúrio mmHg. Frequência cardíaca 85 batimento por minuto. Temperatura axilar 36 graus Celsius. Respiração, frequência respiratória 16 IRPM. Incursões respiratórias por minuto. E escala de dor, você vai botar um número aqui, 0 sem dor. E de acordo com a numeração da intensidade da dor, você vai colocar aqui um número referente à intensidade da dor do paciente. Só fazendo uma leve correção, gente, que aqui, ó, é mmHg, milímetro de mercúrio, não é mmGh, é mmHg, milímetro de mercúrio. Como eu falei anteriormente, nós falamos 11 por 7, mas vamos anotar aqui 110 por 70. Falamos 12 por 6, mas vamos anotar aqui 120 por 60 milímetros de mercúrio. A mesma coisa é a frequência respiratória, que é o pulso. Você vai colocar aqui, ó, FC, frequência cardíaca, e vai colocar aqui os batimentos cardíacos por minuto. Aqui deu 85 e você vai colocar BPM, batimento por minuto. Temperatura axilar, que é a temperatura na axila, 36 graus Celsius. FR, frequência respiratória, 16 IRPM. E escala de dor, você vai colocar um número de acordo com a intensidade da dor do paciente. Aqui, sinais vitais. São uma maneira rápida e eficiente de se monitorar as condições de um paciente ou identificar um problema. Então, são maneiras rápidas e eficazes de se monitorar as condições de um paciente ou identificar problemas relacionados à sua saúde. Temos aqui a temperatura, como eu mostrei anteriormente, a respiração, que é FR, o pulso, a dor e a pressão arterial, mmHg, milímetro de mercúrio. Pressão arterial. O coração é um órgão muscular responsável por bombear o sangue para o nosso coração. Quando o sangue é impulsionado, ele acaba exercendo certa força contra a parede das artérias. Essa força é chamada de pressão arterial e pode ser definida como pressão que o sangue em circulação exerce na parede das nossas artérias. E vai ter lá duas pressões: pressão sistólica, que é a pressão mínima, e pressão diastólica, que é a pressão sistólica, que é a pressão máxima, e pressão diastólica, que é a pressão mínima, como mostrou aqui, ó. Essa aqui é a pressão sistólica, a pressão máxima. Essa aqui é a pressão diastólica, a pressão mínima, tá? Então, o coração é um órgão muscular responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. Quando o sangue é impulsionado, ele acaba exercendo certa força contra as paredes das artérias. Essa força é chamada de pressão arterial e pode ser definida como pressão que o sangue em circulação exerce nas paredes das nossas artérias, gerando ali a pressão sistólica, que é a pressão máxima, e a pressão diastólica, que é a pressão mínima. Alterações da pressão arterial. Nós vamos considerar um paciente hipotenso
quando a sua pressão arterial estiver inferior a 10/6, ou seja, 100 por 60 milímetros de mercúrio. Nós vamos considerar um paciente normotenso, que é a pressão arterial normal, quando a pressão dele estiver variando no valor de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Nós vamos considerar hipertensão limite quando a pressão está maior que 13/9, ou seja, 14/9 milímetros de mercúrio. Hipertensão moderada, que é aumento da pressão de forma moderada, quando está 16/10. Hipertensão grave, quando ao aumento da pressão arterial superior de 180 por 110. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Hipertensão, nós consideramos a pressão ideal, né, para o corpo humano 120 por 80, mas ela pode variar de 110 por 60 a 130 por 90. Então, pode-se considerar uma pressão normal quando o paciente está em repouso, se a pressão dele for variado acima de 110, 100 por 60 a 13 por 90. Aí consideramos normal. Abaixo de 100 por 60 é hipotensão. Acima de 13 por 9 é hipertensão. De 10 por 6, de 100 por 60 a 130 por 90, normotenso. Mas o valor normal sempre vai ser 12 por 8. Mas se o paciente, você verificou a pressão, o valor está de 100 por 60 a 130 por 90, ele também tem uma pressão normal. Mas, de acordo com a Associação Brasileira de Hipertensão, a pressão considerada normal é 120 por 80, o normal, tá? Mas só podemos dizer que o paciente está hipertenso quando a pressão está maior que 13 por 9, ou seja, maior que 130 por 90 milímetros de mercúrio. Eu só posso considerar um paciente hipotenso quando a pressão dele está menor que 100 por 60. Frequência cardíaca. A frequência cardíaca é o número de pulsação do coração por minuto. A frequência cardíaca é expressada geralmente com batidas exercida pelo coração por minuto, conhecido como BPM, batimento por minuto. Terminologia do pulso. Normocárdio, frequência cardíaca normal de 60 a 100. Bradicardia, frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto. Taquicardia, frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Bradisfigmia, pulso lento e fino. Taquisfigmia, pulso lento e fino. Bradisfigmia, pulso fino e bradicárdico. Então, o valor normal da frequência cardíaca no adulto varia de 60 a 100 com ele em repouso. Está abaixo de 60, bradicardia. Está acima de 100, taquicardia. Então, normocardia, frequência cardíaca normal entre 60 a 100 batimentos por minuto. E bradicardia, frequência cardíaca onde o batimento está abaixo de 60 por minuto. Taquicardia, frequência cardíaca acima do normal, acima de 100 batimentos por minuto. Taquisfigmia, pulso fino e taquicárdico. E bradisfigmia, pulso fino e bradicárdico. Como vamos aferir a frequência cardíaca? Nós temos duas artérias no adulto para aferição de frequência cardíaca. A artéria ulnar, radial, e abaixo a artéria ulnar. Você com seu dedo indicador e médio, tá? Você vai fazer uma pressão sobre a artéria radial, vai sentir o pulso do paciente, faz uma leve pressão sobre a artéria radial, faz uma leve pressão, sente a batida do pulso no dedo indicador e médio. Quando você sentir essa pulsação no dedo indicador e médio, você passa a contar por 1 minuto quantas batidas dão quantas batidas dão por minuto. Então, para você verificar a frequência cardíaca no adulto, basta você identificar, localizar a artéria radial,
ou artéria ulnar com o dedo indicador e médio, sentir as batidas do pulso no dedo indicador e médio e contar por 1 minuto. Se fosse uma parada cardiorrespiratória, você deverá localizar as artérias de maior calibre, que é a carótida, apical e femoral. Lembrando que a apical é com o auxílio do estetoscópio. Agora, para verificar o pulso, temos que localizar a artéria radial com o dedo indicador e médio, sentir a batida do pulso, faz uma leve pressão aqui sobre a artéria com o dedo indicador e médio, sente a batida no seu dedo indicador e médio e passa a contar por 1 minuto quantas batidas dão. Então é muito importante lembrar que para verificar os sinais vitais, o paciente tem que estar em repouso, deitado ou sentado, tá? Sem fazer nenhum tipo de atividade física. Se você vê que o paciente está ansioso, estressado e fez atividade física, peça para repousar por 30 minutos. Se fumou e se alimentou, pede para aguardar 30 minutos para verificar os sinais vitais após. Não pode estar falando nem se movimentando durante a verificação dos sinais vitais, principalmente do pulso, da respiração e da pressão arterial, tá? Já farei mais vídeo para vocês. Segue meu canal lá no YouTube, dê um ok lá e assista mais vídeos. Fiquem com Deus e um ótimo estudo.